Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo no barco. Naquela noite toda não apanharam nada. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na beira da praia. Mas os discípulos não conseguiram conhecer que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis o que comer. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, porque a multidão de peixe era grande. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era ele, sabendo que ele era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Pai, nesta manhã, a família Ádica se reúne em torno da Tua palavra. E é esta palavra que nos sustenta a cada dia da nossa vida. Sem ela, o que seríamos? Se ficarmos uma semana sem ler a Tua palavra, a gente adoece, Pai. Deus, obrigado porque ela é maravilhosa no seu contexto. Ela é maravilhosa, Senhor, em todos os sentidos. Nós te louvamos, e que nesta manhã o Espírito de sabedoria venha sobre a Tua igreja para entender o mistério grande que o Senhor tem aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém. Você pode tomar seu assento. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É um texto por demais conhecido, mas esse texto marca um momento ímpar na vida dos discípulos. Nós estamos vivendo hoje uma catástrofe econômica em nosso país. Não é mistério de que muitas empresas comprometidas com essa negociação política que houve estão se rompendo, dado a Operação Lava Jato e outros itens políticos que acontecem no país. Pessoas que você não tinha nem ideia, como você vê na televisão a imagem do Marcelo Odebrecht sendo levado preso. É uma imagem que não sai da minha cabeça, não porque ele fosse especial, mas porque executivos como ele, como também da Gutierrez e outras companhias conceituadas no Brasil, você vê o Brasil assistir diretores, presidentes, donos indo para a cadeia, ou pelo menos nessa esse momento, essa fase, e você fala: o que está acontecendo com o nosso país? Quando você vê o abalo que está dentro da nossa Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e você vê também o abalo que está dentro do Senado, as nuances que pairam sobre o Judiciário, você começa a se sentir inseguro num país como esse. Você começa a reclamar, você começa a ficar de olho na frente, já temendo que algo pudesse acontecer. Eu vi uma cena semana passada que me entristeceu. O Rio de Janeiro, um estado que tinha uma renda per capita, uma das mais altas do país, declarando estado de calamidade pública, diante dos fatos ocorridos diante da política e da economia. Você vê uma senhora funcionária pública aposentada há muitos anos, dizer que estava pedindo auxílio aos filhos, porque o Estado não estava conseguindo pagar o seu salário. Isso é preocupante. Quando o Estado não consegue cumprir com seus compromissos, é um pré-anúncio de um vendaval muito forte que está sobre o país, e isso traz um certo tipo de constrangimento, e a gente começa a andar um pouco inseguro. E o que faz você ter segurança no meio de uma tempestade dessa? O que faz você caminhar
quando se não tem como caminhar, quando se não tem segurança, quando isso vem e desata tudo que está ao seu lado, aí nós temos a tal da síndrome pós-traumática. É uma síndrome que você está passando aquele momento lembrando de outros. Você já tinha até esquecido de algumas coisas. Eu já ouvi alguém falar assim, crise que nós vivemos foi a crise de 87, aqui os anos 80, essa aqui. Mas mesmo que essa não seja a crise de 87, a pessoa lembrou da crise de 87. Porque o pós-trauma, ele traz esse embargo na cabeça. Irmãos, na verdade só ajuda a piorar o problema. A crise, ela traz ausência de foco. A gente perde o foco e quando estamos na crise, não faz diferença o que vamos seguir, o que vamos fazer. Estar na presença de Deus, você talvez não passe problema, mas estar chamado por Deus pode te levar a uma cruz. Os discípulos estavam frustrados com aquele momento. Por que você acha que eles foram pescar? Por que você acha que eles abandonaram tudo e voltaram para a vida antiga? Eu quero que vocês caminhem comigo um pouquinho para você entender aqui alguma coisa interessante. A gente passa voando nos textos e não para entender. O discípulo estava com um sério problema aqui. O que é que você faz quando pessoas te procuram para pedir algo que você está precisando? O que você faz para dar uma resposta de uma pergunta que você também está fazendo? Os discípulos, quando viram Jesus, ficaram fascinados. Ele se apresentou, no primeiro dia de encontro com eles, foi nesse mesmo lugar aqui. É interessante que Cristo começa com um milagre e termina com o mesmo milagre no final. Ele começa e fecha da mesma forma. Então, os discípulos viram quando ele chegou, ele fez esse mesmo milagre, mandou jogar rede para o mar, veio cheio de peixe. Eles começaram a andar com Jesus e viram que o cego via, o coxo andava e o morto levantava. Jesus falava e os pães multiplicavam, os peixes multiplicavam, a água se tornou em vinho. Eles disseram, não, esse é o homem, nós vamos segui-lo, esse aí vai arrebentar com o Império Romano, esse é o homem que vai acabar com a crise, esse é o homem que vai nos trazer aquilo que nós estamos precisando. Uau, é ele que nós vamos seguir, é ele que nós vamos acompanhar, ele está na nossa mira, vamos com Jesus, ele é nosso Senhor, Salvador, Libertador. Então, deixaram tudo, as suas carreiras. Pedro deixou sua companhia de pesca, era diretor de uma associação de pescaria lá de Betsaida, vamos supor. Então ele deixou tudo, abandonou tudo. Os discípulos todos, que 12 homens andando com Cristo o dia inteiro, deixaram pai, deixaram mãe, porque foi essa a recomendação dele. Quem não deixar pai e mãe, por amor de mim, não serve para andar comigo. Eles deixaram tudo, deixaram as coisas, as carreiras de trabalho, poderiam chegar a ter grandes estaleiros de pesca na Galileia. Eles abdicaram tudo para seguir a Jesus, confiaram plenamente em Jesus, estavam totalmente seguros em Jesus. Mas aí Jesus é preso. E agora, irmãos, começa a vir a confusão na cabeça deles. Eu acabei de falar que quando eu vi Marcelo Debrecht sendo levado para a prisão, eu fiquei, o mundo acabou. O mundo acabou. Quando você vê esses anti-executivos indo para a cadeia, o mundo acabou. Eu oro muito pelo juiz Sérgio Moro. Eu preciso que você ore por ele. Eu peço à igreja que ore por ele. Não importa se ele é crente ou não é, se ele é da igreja ou não é, eu não sei. Eu quero que vocês orem por ele. Ele precisa da cobertura da nação porque está mexendo na corrupção do Brasil. A gente não orou para Deus limpar o Brasil? Deus está limpando o Brasil. E como é que limpa sem mexer na sujeira? Tem que mexer na sujeira. Os discípulos olham para Jesus e dizem, cadê o nosso herói? Cadê aquele homem que fazia vir fogo do céu? Cadê aquele homem que era o nosso super-herói, que expulsava demônios, dava assim, luz aos cegos, visão aos cegos? Agora foi preso. O mundo desabou, a casa caiu. Os discípulos seguiram de longe, como se a Bíblia está falando, só João que arriscou a cabeça aparecendo por lá com Maria, mas o resto seguiu de longe. Eles sumiram, eles se esconderam. Eu quero que vocês entendam uma coisa: Jesus falava às multidões, e agora ele foi preso.
E as pessoas passavam na rua e diziam: você é um deles, não é? Você caminhou com ele, não caminhou? Você imagina, irmãos, o que está acontecendo? Eu estava indo para Curitiba, envolvendo com imobiliária, e eu vi gente no balcão conversar com a imobiliária. Mas espera aí, esse imóvel não é da Odebrecht, ela não está falida? A moça: não, é só o rapaz que está preso. Mas a companhia tentando explicar o porquê o chefe está preso, todo mundo está abalado, os funcionários não sabem o que dizer. E você anda comigo agora nas ruas de Jerusalém, por favor, ao lado de Pedro, ao lado de João, ao lado deles, e as pessoas dizem: ei, é o teu líder, não é o pastor da igreja lá de vocês? Não é ele que está sendo preso aí e sendo julgado? Ei, cadê o milagre que ele fazia? Ele não pode agora mandar fogo do céu, acabar com Roma? Ele não levantava os cegos, o coxo, dava visão aos cegos, levantava até morto, porque ele não pode pegar o vivo aí. Então cadê? Irmãos, aquilo virou uma correria, o Zap não parava de chegar recado, o Facebook cheio de recado, o telefone não para de tocar, eles tiveram que se esconder. Você está entendendo ou não? A gente não para pensar isso. Eles tiveram que se esconder. Alguém fala: eram medrosos. Gente, talvez não, mas como é que eles iam enfrentar uma turba, uma multidão perguntando o que está. Ei. Se explicar, obrigado, irmão, chegou a esperança. Ele tinha que explicar, eles tinham que dizer: não, olha o seguinte, que isso aí é coisa de profeta, já foi vacinado, já foi falado, já foi dito. Então ele tinha que passar por isso aí, mas ninguém vai entender escatologia numa hora dessa. Como é que você explica para o consumidor que a empresa está quebrando porque é um projeto de Deus na vida do patrão? Como é que você explica para uma empresa que Deus está cobrando alguma coisa daquele servo do Senhor? Sabe, como é que você explica? Eles estavam saturados, eles estavam perseguidos, eles estavam sem fôlego, não sabiam o que fazer, eles se esconderam da multidão, até porque corriam o risco de serem presos. Alguém pega Pedro sem dó e bate nele na fogueira. Traidor não, o traidor foi outro, ele era o que negou. Então todo mundo começou a taxar os discípulos. Eu gosto de Pedro, irmãos. Pedro de vez em quando xingava, ficou endemoniado uma vez, cortava a orelha dos outros aí. Pedro era meio falastrão, mas quando alguém dizia alguma coisa e fazia um desafio: não, eu vou, eu quero, eu faço. Lá no barco foi a mesma coisa, quando eles vinham andando sobre as águas. E agora eles tinham que se explicar, eles se escondem. Sabe quando você fala assim: eu quero ir para casa, eu quero fechar a janela do quarto, a porta eu quero trancar, não quero falar com ninguém. Se alguém ligar e falar que eu não estou, mas não fala assim que você é crente, né? Glória a Deus, não fala isso não, você é crente. Se alguém ligar e falar que eu não posso atender, eu não quero ver ninguém essa semana. Eu estou tão desanimado, eu estou tão pós-traumático, a decepção foi tão grande que eu passei que eu não quero conversar, eu quero definhar, eu quero morrer de fome, eu quero ficar num canto jogado ao lento, ao léu, eu não quero conversar com ninguém, eu quero desaparecer deste mundo. Se fosse hoje, eles teriam apagado os perfis do Facebook, tudo. Tinha saído das redes todas e ninguém conseguia achar esses discípulos. Estavam frustrados, estavam confusos. Pastor Cruz, Pedro estava confuso naquela fogueira. Eu quero que vocês imaginem esse lado da coisa agora. Vamos ter um pouco de pena do Pedro. A gente só mete pau no Pedro, porque Pedro na hora negou e não sei o que. Não. Please pay attention to me right now. Veja bem, ele está agora crackdown, ele está no fundo do poço, ele está totalmente confuso. Ele fala: mas ele era filho de Deus e tal, o Messias, o rei dos reis, o Senhor dos... Ele disse que vinha na sua glória com um anjo e tal. Agora um soldadozinho fraco levou ele, está batendo nele lá, arrebentando, que vai matar ele lá. Pedro andava na fogueira, Pedro dentro dele estava sofrendo muito para entender o que estava acontecendo. A gente nunca vê esse lado da moeda. Nós somos muito práticos para criticar uma situação sem ver o outro lado da moeda. Pedro estava totalmente desanimado naquele momento. Não justifica o ato dele de forma alguma, mas explica por que ele tomou aquela atitude naquele momento. Jesus já tinha negociado com Pedro há muito tempo. Jesus tinha um carinho especial por ele, com tudo de errado que ele fazia. Ele apareceu naquele dia. Sabe de quem foi o barco que ele pediu emprestado? Foi de Pedro. Ele pediu o barco de Pedro como um púlpito para pregar naquela manhã. Aquela manhã foi uma manhã histórica.
Foi amanhã que ele começou a pregar. E quando eu vou na Galileia, eu fico mexendo naqueles cascalhos, andando sozinho ali, chorando naquele lugar. Foi naquele lugar. E a empresa que a gente viaja, ela tem um hotel próprio. O nosso quarto sempre fica de cara para o mar da Galileia. 4 horas da manhã para orar, imaginando como ele orava por ali, passava por ali. E Jesus ali tem um jovem de 30 anos de idade, um garoto, um menino de Deus. Ele vai começar o evangelho. O diabo sabe que vai começar a igreja, mas o diabo não tem ideia ainda, ele desconfia que é Jesus. Quando João morre, diz a palavra, tendo morrendo João Batista, começou então o ministério de Jesus nas margens da Galileia. Um ciclo termina, Deus começa outro ciclo. E aí, glória a Deus, amém? Pegou aí, irmãos? Pegou aí, glória a Deus. Aí Jesus está começando o evangelho, ele sai. Eu não sei se ele estava, irmã Irene, debaixo de uma estalagem, debaixo de uma árvore. Eu não sei se ele estava sentado numa pedra. Eu não sei, mas ele se levanta. Ele olha para o céu, aquele jovem galileu olha para o céu e disse: vou começar a igreja. Chegou o momento de inaugurar. A gente inaugura a igreja com festa, com bexiga, balão, coloca assim a ornamentação, um prédio bonito, maravilhoso, a gente constrói, né? A igreja de Jesus foi inaugurada só com ele sozinho. Não tinha festa, não tinha convidado, não tinha local, não tinha púlpito, não tinha guitarra, não tinha violão, não tinha nada. Ele sozinho se levanta e começa a caminhar. Eu queria conversar com alguém na eternidade. Quem estava naquele dia? Aquele moço começou a andar na praia e ninguém tinha ideia de quem era ele. Ele ia abrir a boca pela primeira vez. Quando ele abrisse a boca, ia começar a verbalização da igreja na terra. Então ele se levanta, ele olha bem, ele engole seco, olha para o céu está parado, Deus está ali olhando, os anjos todos. Vai começar a igreja, vai começar a ruir o império de Satanás, vai começar a ruir o império das trevas, vai começar a ruir o império do diabo. E Jesus começa a andar, e quando ele começa a andar, o céu começa a se movimentar, e ele anda. Alguém está perto, não sabe quem ele é, ele levanta a voz e começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas à sua volta: opa, o que é isso? Que voz é essa? Que autoridade é essa? Eu me arrepiei em você, eu me arrepiei. Quem é esse cara? Eu não conheço, não. É um pregador, é que é filho do carpinteiro, é um jovem. Meu Deus, ele começou a pregar. Irmãos, lá em Betsaida, Jesus andou bastante pregando, porque Betsaida fica hoje não é Israel, hoje é Cisjordânia, fica lá naquela curva em cima. É o Betsaida, casa saída peixe, casa do peixe, onde ficavam os pescadores. Ele vai caminhando, sabe por quê? Ele inaugurou a igreja sem obreiro, ele inaugurou a igreja sem membro, sem ninguém. Aí ele vai começar a montar primeiros obreiros dele, glória a Deus. Ele começa, irmão, desculpa aí. Ele começa, eita Deus, é porque eu sou crente, aleluia. Ele começa a caminhar pensando nos presbíteros dele, nos diáconos dele, nos evangelistas que ele vai escolher lá agora. Ele vai caminhando, lá está alguns já, vão ser 12, mas tem uns 4 lá pelo menos. Está João e Tiago, que eram irmãos, e estava Pedro, estava André, estava por ali. Ele vai chegando e vê lá Pedro falando alto: porque não pescamos nada hoje e tal. E João: mas Pedro, é assim mesmo, a coisa acontece assim. Mas você, João, você é muito mole, rapaz, bora lá, e não sei o quê. E Jesus fala: lá o meu pregador, aleluia, olha lá o meu pregador. Quando a samaritana sai de Samaria para o poço, o povo diz: lá vai a prostituta. Quando ela chega para o poço, Jesus fala: lá vem a minha missionária. Eita, porque Deus te vê além dos seus fracassos, Deus vê as tuas habilidades para te usar naquilo que você é bom, e o que é ruim Ele conserta, glória a Deus. Ele chega, ele fala: como é que eu vou apresentar? Não tem cartão de business, não tenho nada. Aí pegou a discussão no ar. Aí estava João arrumando o João e Tiago estavam consertando a rede já. E Pedro nervoso lá, porque não pegou peixe, só viu um lambari aí, só por Deus. Aí Jesus chega assim: com licença, boa tarde, bom dia, boa tarde. Escuta, você, o Pedro, né? O que foi?
senhor o quê? André, não, Pedro, esse aí, eu te falei dele uma vez, André. Ele estava com o João, e o João falou dele, é ele mesmo, isso aí, ó. Pedro, o que é isso? Eu posso pegar o seu barco emprestado? Para que eu quero fazer uma palavra com o pessoal? Pode ficar à vontade. Entrou no barco de Pedro e começou a pregar e deu o cartãozinho visita. Falou, quero me apresentar a vocês, mas não vou dar aqui a minha escolaridade toda. Faz o seguinte, só, o que aconteceu? Estou nervoso. Não pegamos peixe hoje. Volta lá e joga no lado direito. Mas peraí, você não é pescador. Eu nunca te vi. Eu sou Pedro, eu sou presidente da Associação de Pescadores aqui de Bethsaida. Eu conheço todo mundo aqui. Quem é você? Aí um gritou lá, é o carpinteiro. Piorou, carpinteiro, rapaz. Mas tudo bem. Aí Pedro fala uma coisa que os pregadores usam, que pode usar também dentro da hermenêutica da palavra, que foi algo assim espiritual, mas isso soa um pouco como zombaria. Na palavra dele, viu gente? Eu não vou pagar mico, porque eu já fiz isso. Ele é carpinteiro, está mandando eu pescar. Então no que ele, é a palavra dele, nada a ver, eu estou fora, eu vou lá. E Pedro foi e voltou, e quando ele voltou com tanto peixe, correu e adorou a Jesus. Ele estava no barco aquele dia, quando o Senhor mandou ele vir, ele ignorou tudo e pisou e foi embora, glória a Deus. Pedro não ficou olhando para as dificuldades, ele saiu do barco. Nós temos que sair do barco, mesmo se afundar, é melhor do que ficar no barco e não fazer nada, glória a Deus. Então é preciso sair do barco, é preciso obedecer à voz de Jesus, mesmo quando você não entenda e quando não há condições, porque condições e má condições sempre vai ter, mas quando Jesus está na situação, a condição agora é dele e tem que confiar nele. Então deixe essa mentalidade de galinha e comece a pensar com mentalidade do sobrenatural de Deus na vida. Aleluia. Pedro conhecia tudo isso, sabia tudo isso. Pedro tinha todo esse background a respeito de Jesus. Agora ele está com um problema, ele está confuso. Então o que ele fala? Vou pescar. Eu tenho visto nos carros aí escrito, está cansado, vai pescar, né? Já viu isso aí? Não sei quem vai pescar. Parece que pescar dá uma, né? E dá mesmo, né, gente? Dá mesmo, dá uma segurança, né? Uma segurança, dá assim uma calma, você fica mais tranquilo, está pescando. Pedro fala assim, eu vou pescar. Ele volta para casa. Sabe por quê, pastor Jonas? No momento da crise, as pessoas voltam para as origens. Elas abandonam os desafios. Você vai para o ministério, você vai para fazer a obra de Deus, e quando a coisa aperta, você quer voltar para casa. Que casa tem segurança. O pai está lá, a mãe está lá, a minha casa ali, de onde eu saí, eu vou voltar para lá, porque a gente costuma a perder o foco quando a gente está na crise. Interessante, porque Pedro faz uma coisa, ele chega lá e falou, ei pessoal, cadê a minha vara de pescar? Vou pescar, mas esquece, já está feio o negócio, tá? Me dá aquela rede aí, eu vou voltar para o mar. Pessoal, os discípulos estavam lá, eu não sei vocês, mas eu acho que eu vou pescar. O discípulo, nós vamos contigo pescar também. Na crise a gente segue qualquer coisa. Na crise você segue cuidado. Por isso que tem que se amarrar na palavra de Deus. Porque na crise você segue, a primeiro vento que passar você segue. Está na crise. Sabe, João Paulo, o mais engraçado disso é que Mateus era coletor de postos, está lá no meio deles pescando, não sabe nem pescar, o coitado. Não é engraçado? É cômico. Até Mateus foi, me dá uma vara também, eu vou pescar, não sei pescar, mas eu vou aprender com vocês aqui. Eu nunca pesquei na minha vida, mas estou em Cristo também, não sei o que eu faço na minha vida, eu vou seguir vocês, nós estamos em turma aqui junto, então vamos ficar juntos aqui, porque na crise a gente perde o foco. Meu Deus do céu. Eita! Pode continuar, irmãos? Na crise a gente segue qualquer coisa. Deus permitiu Pedro quebrar. Deus permitiu. Estou vendo agora a cena, Pedro entrando no barco com os discípulos. Gente, vamos voltar para a pescaria. Foi muito bom, foi uma aventura que a gente viveu com Jesus. Foi legal. Eu lembro daquele cego sendo curado e tal, mas olha, ele está preso. Depois ele ressuscitou, mas sumiu de novo. De vez em quando ele aparece. Vamos pescar, vamos lá, vamos mostrar naquilo que a gente é bom. Somos bons nisso aqui. Joga aí, ó. Chega aí, ó. Estou sentindo um cheiro de peixe. Aqui, ó. Não, aqui tá aqui. Manda aqui, manda aqui. Pode puxar, eita, vai muito peixe. Mas, Pedro, não tem peixe aí não. Não tem peixe, eu conheço. Manda aí, vamos lá.
vai a segunda, vamos lá. O mais embaraçoso na vida é saber que você teve insucesso naquilo que você era bom. Sabe por quê? Não tente fazer o que não é para ser feito. Eita. É constrangedor ser bom numa coisa e não acontecer. A pressão subiu. A pressão subiu tanto que ele tirou a roupa, irmãos. Não estava muito calor, estava difícil. O homem ficou suado, o homem teve que tirar a roupa, sabe? Ficar daquela forma, porque a pressão sobe. Agora estava sem peixe, sem roupa, sem ministério e sem nada. Eita. Você já pensou esse lado da vida de Pedro? É muito interessante isso aqui, de arrepiar o coração. Mas o que acontece? Eles estão desesperados, eles estão desanimados, não conseguiram fazer nada. Pedro está totalmente envergonhado, porque ele era o falastrão, né? João estava lá, João estava assim, pois é, Pedro, no fundo eu sabia que a gente não está legal, mas eu não sou de falar, você sabe disso, você é aquele que coloca a cabeça no âmbito do mestre, fui eu, eu sei como é que você é, João, você é desse jeito aí, não tem problema não, mas eu sou assim, agora chegamos no fundo do poço, não tem mais jeito para eu, para a esquerda, para a direita, não tem jeito, acabou, nós estamos quebrados de vez, talvez a gente vire até assaltante agora, mas eu acho que nem isso vai dar, porque a gente já tem um pouco de Deus no coração, não sei como é que vai ser. Meu Deus, a minha vida acabou. Eles vão chegando na beira do mar e Jesus aparece no meio da crise. Pedro sem roupa, pressão alta, não aguentava mais, discípulos, as redes vazias. Jesus está lá na beirada esperando por ele. Jesus não só aparece no sucesso, mas ele aparece também no meio da crise. Jesus não só aparece quando tudo está bem, quando ele aparece a mudança vai, agora sim, quando ele aparece no meio da crise, ele decretou uma mudança, a mudança chegou quando Jesus chegou, a mudança vai acontecer porque ele chegou, agora Jesus se tornava-se agora a única opção de Pedro, a única opção dos discípulos agora, não tinha mais outra, voltou para a estaca zero, voltou para o mesmo lugar, isso é que eu chamo de volta 360, ele foi lá e voltou para o mesmo lugar. Jesus apareceu na beira do mar, e quando Jesus aparece, a crise vai ser resolvida, a coisa vai acontecer. Nesta manhã, diga a Satanás: eu estou suado, eu estou cansado, eu não pesquei, mas Jesus está na beira da praia da Ática hoje, ele vai mudar. Diga a situação: não converse da situação, fale com ela. Hoje acabou, Jesus chegou na beira do mar, eu estou aqui e ele vai fazer algo tremendo. Ele veio, ele apareceu. Como é que ele sabia que os discípulos estavam ali, irmãos? Amado Galileia, é muito extenso. Jesus sabe onde você vai quebrar, Jesus sabe onde você vai partir, Jesus sabe onde vai ser a última gota da tua vida. Só que tem um problema aqui, eles não reconheceram Jesus. Com tudo isso, a religiosidade impede você de ver as coisas de Deus. A religiosidade só faz você ver o que você pensa. Você só consegue ver Jesus realmente quando você quer ver Jesus realmente. Você pensa que eu não vejo não, irmãos? O pastor João sabe disso. Deus está abençoando o culto, e está mesmo, e tem gente sendo curada, sendo liberta, mas tem gente apática do lado. Parece que está ali na igreja, porque veio pior que veio e tomou lugar de outro que podia vir. Por que não ficou em casa? Era mais prático. Tem um do lado que está levantando a mão, está suando, está recebendo, e tem um do lado morto mais que uma múmia. Sabe por quê? A religiosidade só faz você ver o que você pensa. Se as pessoas não fizessem isso, não teria como ficar dizendo: irmãos, abra o coração, levanta a mão, adora, irmão, faz. Não precisava, mas as pessoas vêm para cá. Eu não sei nem por que vêm para a igreja. Essa é a pergunta que eu faço: por que vem para a igreja? Para ficar sentado atrapalhando um culto.
A Bíblia está sendo explanada, falada, o tempo que está bebendo. Meu Deus, que palavra! Que palavra! Onde eu já recebi? Eu fui dormir e já recebi um recado do zap aqui do pessoal do grupo, né? Tem uma noite, acho que foi. Tem uma noite extraordinária. Já, esse entendeu a mensagem. Isso aí já está com a mensagem na cabeça. Aquela manhã o pessoal comentando aqui a mensagem. Agora o Borges comentando a mensagem. E, gente, se você quiser ver Jesus, você vai ver. Ele está aqui no nosso meio. Mas se você vem para criticar o terno do pastor, o sapato da irmã, o louvor da irmã que errou aqui, que o playback acabou, o pessoal foi lá, e se você vem dizer assim, aqui só é esse que acaba no meio, se você vem fazer isso aqui, você perdeu o seu tempo e o pior, perdeu a sua bênção. Mas se você está falando, glória a Deus, porque o pessoal correu logo e tocou, e a irmã cantou, e Deus foi glorificado, aleluia, glória a Deus, porque o pastor pregou, errou um texto, mas acertou 10, aleluia, eu entendi a mensagem, glória a Deus. Era o próprio Jesus que estava ali, mas eles não reconheceram, porque a religiosidade só faz você ver o que você pensa. Você consegue só vê-lo quando realmente você quer vê-lo. Jesus não é, Jesus não é reconhecido na sua dimensão. Jesus é reconhecido na dimensão dele. Por isso que eu tenho que reconhecer Jesus por fé. Agora, Jesus faz uma coisa aqui interessante. Ele repete o milagre da mesma forma. Mesmo assim ainda não reconhece. Deus fica dando dica todo culto para você. Deus repete milagre na sua vida, um atrás do outro, parece que você não está vendo. Parece que você não está conhecendo que é Deus que está fazendo isso na sua vida. Ele está repetindo para reanimar a tua memória. Eu lembro quando eu comecei assim, o primeiro impacto foi esse. Agora Jesus manda o mesmo impacto, mas mesmo assim eles não reconheceram. Sabe por quê? Porque estavam ocupados demais. Quando a gente se ocupa demais com as nossas coisas, esquecemos das coisas de Deus. Quando a gente se ocupa com o que nós temos que fazer, nós focamos tanto a crise que tiramos os olhos de Cristo. Eita! John Wesley falou assim para o pastor que disse que não tinha tempo para orar. John Wesley falou assim: if you don't have time to pray, really you're very, very, very busy. Se você não tem tempo para orar, você realmente é muito ocupado. Nós não conhecemos porque estamos ocupados demais com as nossas coisas, com o que nós achamos. Mas acontece algo aqui interessante. Jesus, quando ele estava ali, naquele momento, ele faz uma pergunta, ainda dá uma chance. Ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Eu li no texto. A pergunta que ele faz? Exatamente. Tendes vós o que comer? O que eles foram pescar? Ok. O que é que Jesus pediu para aquela mulher no poço de Jacó? Ele pediu? O que ela foi buscar? O que é que Abraão e Sara mais esperavam na vida? Era ter um? O que é que Deus pediu? Deus vai sempre pedir a tua necessidade, para que você dê a Ele o que é temporário, para Ele te dar aquilo que é eterno. Eita, levanta a mão assim e fala assim: pego. Amém, pegou aí, glória a Deus. Filhos, tendes o que comer. Jesus sempre vai pedir a minha necessidade. Toda vez que Jesus pergunta, Ele já sabe dar a resposta. Fique tranquilo, aleluia. Ele não pergunta porque Ele quer saber, Ele sabe dar a resposta. Toda vez que Ele pergunta, Ele sabe o que vai responder. Já está embutido nele. Mas Ele está dizendo para você: me dê a tua necessidade e eu vou dar a minha solução. Me dê a sua temporária, que eu vou dar a minha que é eterna. Glória a Deus. Mas de repente alguém lá reconheceu Jesus. Quem conheceu Jesus? João olhou. E sabe por que João conheceu Jesus? Porque João era um adorador. Só o adorador consegue encontrar Jesus no meio de uma crise. Só um adorador consegue encontrar Deus no meio de uma situação. Os outros olharam, Jesus repetiu o milagre, fez a pergunta, deu a dica, ninguém conheceu. A gente prega aqui, a gente soa. Eu vim agora, o pastor Jonas me deu a passagem de avião, me está dando alimentação, ele me ajuda sempre, me dá uma oferta, me abençoa. Os irmãos gastaram com camiseta do Shekinah, gastaram com som, com tudo. A gente está fazendo tanta coisa, mas ninguém está vendo, ninguém reconhece. E para criticar é o primeiro
lugar, mas sempre vai ter lá no meio um adorador que vai dizer: eu estou vendo Deus nisso aí, eu estou vendo Jesus no meio disso aí, Jesus está no meio disso aí, glória a Deus. Eita! Eu não quero ser pastor de uma igreja suntuosa e maravilhosa. Eu quero ser pastor de uma igreja de adoradores. O adorador faz barulho, o adorador é inquieto. Cadê o adorador? Cadê o adorador? Cadê? Olha a Deus. Ei, o adorador, ele vai na frente e diz: olha, é ele, eu sei que é ele, eu reconheço. O adorador, ele sabe onde pisa, ele sabe a quem ele adora, ele sabe que no fundo ele aparecer. Quando ele olha e vê que é Jesus, João disse: eu já sabia. Se João tivesse um cartaz, ele ia levantar e dizer: eu já sabia que ele viria. O adorador consegue encontrar Deus no meio da tempestade. Ei, nesta manhã, se você trouxe o seu barquinho velho, eu vim aqui para quebrar nesta manhã. Ei, você não volta para esse barco mais, não volta para esse barco mais. Você está encontrando Jesus na praia nesta manhã. Eita! Hoje é manhã de quebrar barquinho aqui, glória a Deus. Jesus fala: gente, fala o seguinte, vou repetir de novo, vou fazer de novo até você entender quem eu sou. Joga de novo a rede para o lado direito. Não muda. Jesus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Joga a rede para o lado. Ele manda jogar a rede para o lado. Se você não pescou nada a noite inteira, não significa que o peixe não está perto. Faz de novo. Vai orar de novo. Jejua de novo. Busca de novo. Se você não pescou nada a noite inteira, não significa que o peixe não está por perto. É só reposicionar. É só ficar onde você está. Para que lado é, Senhor? Porque eu fiz o que eu queria, não deu certo. Como é que é? Direito? Vamos fazer então. Aí quando você joga, que você puxa. Opa. Gente, corre aqui. Me dê um torcicolo, corre aqui. Corre aqui, porque aleluia. Eu fiz o que ele mandou e tem muito peixe aqui. Eu estou falando nesta manhã para aquela pessoa que entrou aqui, que acha que não tem mais solução, que não tem mais condição, que não vai sair dessa. Joga a rede para o outro lado, joga para o outro lado, faz de novo, faz diferente, faz o que você nunca fez, faz o que Deus mandou, joga para o outro lado, ela vai vir cheia de peixe para você. Os discípulos estão eufóricos, eles estão pulando. Acabou o problema, chegou a solução. É muito peixe. Pedro está ali olhando. E o discípulo: bora Pedro. Calma, Pedro, calma. João, como é que é, João? É ele mesmo, João, é ele. Pedro coloca a sua roupa, ele se joga no mar. Mas agora, pastor Cruz, ele não nada mais para o mar alto, ele nada agora para o Senhor do mar. Ele não nada para pegar peixe, ele nada para o Criador do peixe. Ele não nada mais para buscar o alimento do corpo, ele nada agora para buscar o alimento da alma. Ele não nada mais para a circunstância, ele nada agora para a situação, para a sua solução. Ele não nada mais para as suas fraquezas, ele nada agora para a sua fortaleza. Aleluia. E ele vai nadando. A Bíblia diz que tinha poucos metros, dava para nadar. Cada abraçada que ele dava, ele dizia: estou voltando. Eu nunca deveria ter ido, eu nunca deveria ter abandonado, eu nunca deveria ter feito isso, eu nunca deveria ter envolvido os meus irmãos, os meus amigos, os discípulos de Jesus. Eu não podia ter feito isso. Ele nada desesperadamente. Eu estou vendo Pedro, irmãos, colocando a mão no barranco, subindo no barranco, todo molhado, aquela roupa molhada. O que é que Jesus está fazendo quando eles chegam? Me ajuda. Jesus estava fazendo alguma coisa para eles. O que era? Um peixe. E o que é que Pedro foi buscar no alto mar? Aquilo que você está desesperado para achar, Jesus prepara para você.
porque Ele conhece você, a sua necessidade, Ele sabe o teu coração. Seria decepcionante para Pedro, depois de tudo, chegar ali e não ter nada. Jesus já estava com o peixe já assando. Quando você acha que Ele te esqueceu, que Ele te abandonou, Ele está assando peixe para você. Cadê Jesus? Eu não estou vendo Jesus, eu não estou sabendo de Jesus. Onde é que Ele está? Ele está assando o peixe. Se Jesus aparecer, se Ele ficar em silêncio, fica tranquilo que Ele está assando o peixe. E esse peixe é para você e para Ele. Ninguém vai participar. Aquilo que é teu, Ele vai segurar a tua bênção. Ele não desiste. A tua bênção está segura com Ele, assando para o momento certo. Irmãos, eu sinto uma unção muito tremenda nesta manhã aqui neste lugar. Eu sinto como se tivesse uma chuvinha caindo no meu corpo, estou todo arrepiado aqui. A presença de Deus tomou este lugar de uma forma linda e maravilhosa. Jesus está assando peixe nessa manhã na Ática. Ele vai chamar você para se alimentar com Ele, e deve ser mais gostoso, sabe por quê? Além do peixe, eu tenho que terminar. Além do peixe, Ele preparou um pão, aleluia. Onde tem padaria aberta nessa hora, mas Ele é o Senhor do pão. Ele é aquele que faz o pão. Ele coloca um pouco mais. Ele diz: olha, você achava que precisava só de peixe? Não, você também precisa de pão. Deus sabe completar aquilo que você precisa. Deus sabe completar aquilo que você deseja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu era um jovem missionário. Eu tenho uma estrada aí, gente. Não caí de paraquedas, não. Eu tenho uma estradazinha aí, umas lombadas da vida aí. E eu era jovem missionário, 23 anos de idade. Assumi uma igreja lá no interior do Nordeste, no Agreste Pernambucano. E deu uma enchente, irmãos, muito grande, que encheu toda a parte da templo e vazou na casa do vizinho. O vizinho era não crente, homem bravo, temido na cidade. Eu estava chegando dos Correios, fui buscar, como é que chama aquilo? Vale postal, olha só. Não tinha conta bancária, a missão mandou vale postal, 400 milhões era o meu salário. Naquela época era uns 40 reais, hoje talvez 400 milhões na época era muito zero, né? Eu vinha tudo feliz e tal. Quando eu cheguei na porta da igreja, o homem falou para mim, tinha um rapaz, era o rapaz que estava com a casa toda inundada. O nome dele era Lombriga. Eu pensei que era apelido, o sobrenome dele era Lombriga mesmo. Deve ser italiano, né? Lamborghini, Lombriga, sei lá. Ele falou para mim assim: você é o pastor aí? Eu falei: sou. Tá mais fácil de bater. Eu vou te quebrar tudinho, cara. Eu vou te quebrar que nem Deus vai te reconhecer, tá bom? A sua igreja inundou aí, essa água aí da igreja aí entupida, e entrou no quarto, meu filho está nadando no berço lá. Se essa água não descer, em meia hora, em uma hora, eu vou quebrar essa igreja, eu vou quebrar você, eu vou quebrar o teu padre lá, o teu pastor, que seja quem for, eu vou quebrar tudo aqui, porque eu vou quebrar mesmo, eu sou Lombriga, eu quebro mesmo. Ele desceu correndo. Eu fiquei na porta da igreja sem saber o que fazer. Fui na casa do diácono, não estava. Fui na casa do bebê, não estava. Entrei para dentro da casa, peguei, irmãos, vou contar vocês. É o meu momento de Pedro também, né? Eu peguei o guarda-roupa, empurrei na porta da sala, né? Coloquei um monte de coisa para segurar a sala. Sentei no alpendre, a igreja inundada de água até em cima. E eu comecei a chorar. Falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Fazer, o carro vai me bater, Senhor, vai quebrar tudo isso aqui. Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, não tem ninguém. Cadê a convenção? Cadê o meu pastor presidente? Eu comecei a chorar, chorei desesperadamente quando eu vi a voz de Deus na beira do rio. Meu filho, pegue aquela pá e bata atrás daquela porta. E eu desesperado ouvi aquela voz: não vou nem questionar, na crise você segue o que aparece. Eu catei aquela pá, desesperadamente, irmãos, veio um barulho de um tilintar de uma manilha. O pastor antigo tinha feito encanamento, mas não tinha me falado e não tinha feito tudo certo. Quando eu bati, vez quebrou, a água escorreu rapidinho, 10 minutos, estava tudo certo. Eu comecei a chorar, jogar a lama para cima, cair na lama, falando língua estranha, sozinho naquela lama. Agora a Deus, quando Deus fazer a glória, você vai cair na lama, você vai, eita glória a Deus, você vai fazer uma festa, vai ter
peixe assado. Deixa eu quebrar o protocolo, que eu não gosto disso, mas diga para o seu irmão: vai ter peixe assado, 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 vai ter peixe assado. Diga só mais uma vez agora para ele: Jesus está assando teu peixe. Quem sente o Senhor nesta manhã na sua vida? Glória a Deus. Se eu ficar sob os pés em nome de Jesus. Pastor Jonas, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que manhã gloriosa, que manhã gloriosa. Eu vou agora para casa do pastor me preparar para a tarde, mas já estou sentindo o cheiro do peixe assado de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pedro molhado, desesperado, sem nada, agora ali, e Jesus dá aquela surpresa de um peixe assado. Eu quero passar a palavra ao nosso pastor.